Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, então hoje aqui nós vamos falar sobre emoções. Então eu trago aqui, a seguinte questão. Você sabe diferenciar o que é sentimento do que é uma emoção? Então aqui eu vou trazer um exemplo de algo que na verdade pode ser os dois. Raiva. E justamente para exemplificar o que seria o sentimento da raiva e a emoção da raiva. Então, digamos que uma pessoa tenha um sentimento de raiva. Como você vai saber? Muitas vezes você não vai conseguir decifrar, né? Porque é a nível mental. Sentimento, é uma coisa da pessoa. É o que ela pensa, raciocina sobre aquilo. E a emoção, ela já pode ser vista, A emoção diz respeito à nossa expressão corporal. Então, este sentimento, ao ser extravasado, contempla-se então que os outros indivíduos, vendo a pessoa que exacerbou raiva, pode-se dizer que foi uma emoção de raiva, pois assim foi visto. Então, aquilo que você vê, ou seja, como expressão corporal, aquilo que que é manifestado, geralmente, é o que? Emoção. E sentimentos é muito particular à pessoa. Então, muitas vezes, não podemos nem mesmo decifrar o sentimento do outro. Haja visto as situações onde ela não expresse nada. Então, como você vai saber? Então, justamente, colocada essa questão aqui, que existe tanto emoções quanto sentimentos, vamos trazer a seguinte chave. Você tem vivido mais em observar os teus sentimentos e controlar suas emoções? Ou você tem deixado que as emoções em desatino na sua vida estejam aí promovendo plantios que não terão colheitas muito boas, Então, você tem discernido ao tentar, você tem discernido para não extravasar emoções, então você tem segurado para fazer o seu melhor, num sentido de contemplar os demais lados da vida? Então, pessoal, é importante aqui, a partir do momento que eu trago a questão da emoção, e nós somos seres totalmente emocionais, pois somos reativos, e contemplamos o seguinte através disso: Deus, em sua extrema sabedoria, de modo absoluto, sabe que nós precisamos das duas formas para vivenciarmos, experienciarmos as questões do mundo. Então, nós, espírito eterno, em consideração à evolução humana, estamos em uma experiência num corpo físico, num corpo orgânico, um corpo de carne. Então, mais do que os sentimentos que nós temos, que esses podem sim serem melhores elaborados, nós podemos ter ações diante dos raciocínios, lógicos, então é uma questão mental. Qual sentimento eu tenho em relação a isso, a esse fato, a esta questão, a isso em minha vida? E quais as emoções nós vivemos cotidianamente? E por que eu trago isso? Temos um sistema absolutamente inteligente, Criaturas divinas que somos. Então, fomos dotados, de todo o potencial de tudo que vemos. Então, nós temos o reino mineral vibrando em nós, nós temos o reino vegetal, que também contempla a nossa vitalidade, nós temos o reino animal e hominal. E voltando à questão do animal que somos, pois todos somos animais. Por mais que tenhamos raciocínio lógico, muitas vezes se diz, de uma pessoa que ela não prepara boas elaborações das suas atitudes, que nós falamos, nossa, é um verdadeiro animal. Mas de fato, ele agiu como animal que é, no sentido da sua proteção, por mais que seja modo inconsciente. Então, utilizando ainda o mesmo sentimento / emoção que eu citei, que é o da raiva,
ela também pode ser utilizada para proteção. Sim. Então, o nosso sistema nervoso autonômico ou sistema nervoso autônomo, e o próprio nome já diz o efeito que assim é, ele tem autonomia própria. Ele funciona sem que saibamos. Por exemplo, ele é que dá conta de toda a nossa vitalidade, né? Então ar entrando nos pulmões, a nossa própria respiração, né? A troca gasosa que acontece no sangue, esse coração que demanda sangue para nutrir todo o corpo. E eu te pergunto, você tem que pensar para que o seu sistema de órgãos e vísceras funcione? Não, centelhas. Para que sua imunidade esteja aí o tempo todo te protegendo? Não. Isso acontece no modo automático. Quem dá essa possibilidade? Sistema nervoso autônomo, né? Então, basta você estar vivo que ele assim estará funcionando para nossa autoproteção. E de fato, muitas emoções que ocorrem, elas vêm por um princípio que é o de autoproteção. Então, por instinto de sobrevivência, nós, seres humanos, somos dotados no potencial de sentir as emoções, né? Mas Deus, né? Como se diz, esse é o mais, embora, contudo, entretanto, auspiciosamente feliz para nossa evolução, Deus nos capacitou de um cérebro que pode trazer coerência entre aquilo que nós queremos vibrar. Então, o que eu trago? Nós temos, assim como todos os seres vivos, glândula pineal, né? Eu digo em considerando os animais. Glândula pineal. Glândula pineal para estarmos em contato com o Criador, no seu reloginho biológico, né? Vamos dizer que o próprio cosmos, ele nos harmoniza. Então, temos em conjunto a mesma propriedade que os animais têm. E por instinto de sobrevivência, né? Assim, nós aqui estamos, vivenciamos N experiências. E ao ser humano foi dotado mais do que este cérebro, que inclusive é tido como, e eu vou falar essa nomenclatura, pessoal, e não pensem que isso é teoria de conspiração, muitas pessoas confundem, e essa é uma classificação da própria ciência que a medicina traz. Nós temos então, em conformidade com aquilo que é igual aos animais, né, irracionais, que é o quê? O cérebro reptiliano. Tem-se esse nome para classificar o cérebro, né, que tem esse potencial de sistema nervoso autônomo, de instinto de sobrevivência, de autoproteção. Então, é propriedade do divino. Nós temos sim um cérebro reptiliano, que justamente nossas emoções correspondem às questões embasadas nele, né? Nosso lado animal. Então, vão anotando para vocês continuarem aqui o raciocínio comigo. E é justamente sobre raciocínio, pois ao homem, né, o homem foi dotado de um processo mais bem elaborado, propriamente dito, para a nossa evolução, que é o neocórtex. Então, há uma área especializada no cérebro para estas sinapses, né, de discernir, né, de obtermos raciocínio lógico, de fazermos comparações, estudos, enfim. O cérebro do homem, ele tem essa área de ativação, né? O lobo frontal, neocórtex, que justamente ele vem aí elaborar o nosso melhor projeto de vida genuinamente, porque ele nos diferencia dos animais. Então, nós podemos considerar, inclusive, já colocado, que o ser tem propriedades como um animal, aquele que só reage à vida emocionalmente e não controla as suas emoções a rigor, este não está utilizando talvez o neocórtex, que o faz elaborar questões melhores para viver a vida, né? Então, nós podemos assim citar: seres humanos têm agido verdadeiramente como animais que são. No entanto, nós fomos dotados com primor de um neocórtex que pode trazer discernimento.
ao vivermos a vida, né? Então, eu digo-vos, isso é potencial de todo ser humano, genuinamente, né? Então, muitas vezes a pessoa que ela exacerba emoções descontroladamente, ela simplesmente está reagindo ao animal que ela é, né? Ao animal que ela reconhece no campo, aquilo que a agride, no sentido entre aspas. Então, ainda no mesmo exemplo da raiva, considerada não só um sentimento, mas também emoções, a raiva que você sente e controlando suas emoções verdadeiramente sem poder expressá-la, né? Ela pode te fazer elaborar um ânimo, uma criatividade, um impulso para sair de enlaces não muito bons assim. Então, controlando nossas emoções com o lado do neocórtex, o raciocínio lógico, o qual fomos dotados, em propriedade podemos fazer útil, né? Esse sentido aí a mais. Então, mais do que, né, demonstrarmos emoções, é raciocinarmos. Esta emoção neste momento é válida? Né? Então nós podemos contemplar cada vez mais o ser humano genuinamente que sabe, entende, discerne aquilo que ele quer plantar. Porque você pode até mesmo deixar as emoções exacerbadas de acordo com o que sente, bateu, levou, não é isso que se diz? No entanto, saiba, centelha, o que você tem plantado com esse desnorteamento que as emoções te levam a buscar a sua, né, evolução na vida. Às vezes, aquela questão não muito boa, ela não vem justamente em se tratando de algo que você já plantou equivocadamente lá atrás, por ignorância. Então, ao ser humano, é dado a propriedade de justamente não fazer o seu mal. Vamos colocar este mal num processo de inconsciência? Sim, porque como animais que fomos lá atrás, nós viemos ao longo do tempo, na evolução da espécie, do ser, né, aproveitando de fato aquilo que nos confere sermos um ser, né, que faz suas sinapses neuronais com propriedade, né, que se apropria de fato na sua vitalidade, que começa a entender mais sobre si, que já começa mais do que ter as suas projeções animalescas no que ele vê, né? Porque muitas vezes as pessoas, ao não compreender o que lhe chega no externo, o que vê no outro, ela vai compreender de acordo com a limitação que ela tem dentro. E justamente essa limitação, ela existe porque assim a pessoa quer. Então, qual é o esforço que a pessoa tem para controlar seus ímpetos, seus impulsos, né? Suas pulsões, de acordo, né, com Carl Gustav Jung, né? Este amoroso ser que trouxe através da psicanálise métodos melhores para compreendermos, né, nossas sombras em respeito aos mecanismos de defesa que nos fazemos valer deles para vivermos melhor, mas isso é num modo ad eterno? Não. Se você já compreende que algo não está tão bom na sua vida, às vezes não é devido justamente à porta aberta que você deixa pela vulnerabilidade da emoção que sente? Então não é melhor saibamos controlar estes sentimentos dentro de nós? Porque tudo existe para o nosso aprimoramento. Aquele que já sabe se controlar, que sabe perceber, trazer um raciocínio lógico, fazer as associações com o que lhe acontece do externo para o interior, entende que todo o poder é dado a si mesmo. Sim, nós somos seres humanos empoderados para utilizarmos melhor esta nossa ferramenta, né, da glândula pineal. Então, sinta sim o mundo, centelha, através da sua glândula pineal. Conecte-se melhor a Deus através de uma meditação, né? Entenda, compreenda o universo conversando contigo
nas relações que lhe chegam, nas pessoas que não por acaso estão no seu campo, mas identifica nelas, no que quer que seja de externo, o seu bem maior. Pois tudo parte daquilo que você compreende por dentro. Então, alinha melhor, né, o controle das suas emoções em relação aos sentimentos que você tem. Pois eles dizem respeito ao que você veio tratar, de dentro para fora. Então veja bem que tudo na vida é um reflexo, o que lhe acontece, o que chega aos seus campos, o que vem até você, foi você que atraiu. Então é eletromagnetismo puro, numa tal coerência entre mente, aquilo que você cria, né, e magnetiza sentindo similar ao que você veio lidar. Então observa com propriedade o que lhe chega no entorno, porque isso de fato é controle seu. Então aqui você compreende que você tem o máximo poder sobre si. Ninguém mais pode ter poder por você, né? Então você sempre tem uma melhor escolha para compreender o que lhe acontece e para se desvencilhar desses dissabores. Vamos colocar desta forma. Inclusive numa compreensão tal de que de fato, né, Deus o livre disso, mas digamos que aconteça algo que você não foi capaz de se desvencilhar, né, alguma maldade de um indivíduo para você, com certeza algum ensinamento aí tem. E por mais que a dor seja imensa, você vai encontrar similaridade nos conformes da vida, naquilo que você vive no emocional, naquilo que você já viveu lá atrás e atraiu, naquilo que chega até você novamente, né? Na forma a qual você trabalha os seus sentimentos, seu lado energético, que é justamente sua proteção espiritual, mental, né? E em eletromagnetismo, tudo que acontece nesta sutileza, em razão o seu corpo sente e demonstra. Então toda a saúde do seu corpo físico se apropria do que acontece a outros âmbitos, né, dos corpos sutis. Então aqui mais uma vez eu cito. Seus incômodos emocionais, perceba, ele é a porta de entrada para os desajustes que lhe acontecem, né? Além de emoção, a mente, a psique em geral, as questões que nós vivemos e muitas vezes as outras pessoas não sabem. E mais do que isso, né? Questões do corpo astral, do corpo, do duplo etérico, o corpo búdico, também o corpo átmico, pois o seu espírito, ele contempla toda esta saúde, toda esta vitalidade ou a falta de vigor. E vai retratar isto no seu corpo físico. Então, quais as doenças que você tem criado? Quais aqueles engendramentos que você não conseguiu ainda sair deles? Quais essas doenças que ainda permeiam os seus campos? Então, queira entrar nisso, de um modo ou de outro. Qual a forma você quer contemplar, visualizar primeiro? Quer todas? Que bom! Uma de cada vez, ou até todas simultaneamente, um pouquinho mais de cada uma. É você, o ser integral que és. Então não se sinta limitado, pois o seu corpo é especializado. Ele foi feito por Deus. Não limita o poder de Deus na tua vida, que é justamente, né, a sua autonomia de ser um ser melhor. Então, centelhas, para aqueles que estiveram até aqui, mais do que compartilhar, vou deixar aqui uma imagem, né? Uma imagem não, vou fazer um pedido simples. Deixe uma mensagem além do seu like, escreva uma mensagem nos comentários, para você que entendeu. Eu sou vitalidade plena. Escreva isso. Eu sou vitalidade plena. E você já pode ir mantrar aí mesmo de onde estiver. Faça essa repetição sempre 3 vezes,
para você se apropriar do quanto energético que essas palavras trazem. Então não são meramente repetições. Logo você já está contemplando todos os 7 corpos em aspectos do ser. Então, deixa sua mensagem, eu ficarei muito feliz em ver, né? E se serviu para você, como eu sempre digo, compartilha com aquele que possa aproveitar também. Então, é isso, centelhas. Até o próximo vídeo. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.